Olá a todos e bem-vindos ao nosso podcast Culture Room, onde vamos falar de reconstrução histórica. Eu sou o apresentador Daniel Fernandes. Eu sou o apresentador Marco Domingos. É um apresentador Nelson Mulher. E também não o apresentador Miguel Feliciano. Não, apresentador. Hoje não. Então agora vamos falar um bocadinho do que é a reconstrução histórica. Algum de vocês tem alguma coisa que queira dizer, especialmente? Epá, eu tenho, porque a reconstrução histórica não é uma coisa tão, complicada de se definir, mas ainda assim acho que é preciso ter uma definição mais concreta para, Certo, temos todos uma ideia do que é que estamos a falar. Sim, com temos uma coisas base. específicas. Uma base e não ficar só. Então força, Marco. Epá, a partir de um site que eu pesquisei aqui um bocado. Eu vou colocar aqui o link na descrição, então, olhem, se quiserem. Mas tem uma quote nesse site que diz aqui especificamente, e novamente, quote: reconstrução histórica envolve de alguma forma trazer a vida do passado por meio de elementos e objetos diferentes que foram usados no momento histórico que está tentando reconstruir. Mas além disso, deve ser acompanhado por informações mais precisas e específicas, tais como usaram, usou-os e assim que, entre outras questões. Epá, o que eu consigo tirar disso é que, essencialmente, reconstrução histórica é apanhar em alguma coisa do passado e por meio de pontos verdadeiros, pontos e acontecimentos verdadeiros colocados lá ao meio, Certo. eles serem uma, entre aspas, não uma ficção contada em momentos históricos, mas sim uma recontagem com um bocadinho de... Romanceada. Um bocadinho romanceada, Vamos dizer exatamente. Uma recriação de eventos passados. Sim, exatamente. Basicamente. Esse romance pode depender da escala, né? Depende da obra própria. Exato. Sim, ok. Certo. Eu ia dizer que vamos ver isso depois no resto das obras que vamos falar, que o nível com ficção ou com realidade depende muito do que é que o autor da obra está a tentar fazer. Sim, depende muito. Sim. Uns que acabam por ser bastante mais abstratos e muito mais realistas. E literalmente é aquilo, foi assim que aconteceu do que outros. Uhum. Yep. Bora começar então? Yep. Bora. Daniel, tu daqui ias começar a falar do Goodbye Lenin? Ok. Então, o Goodbye Lenin trata uma história que começa antes da queda do muro de Berlim, mas acontece depois. A parte mais importante acontece depois. O que acontece é uma senhora entra em coma ao ver o filho num protesto e fica em coma até... só sai de coma quando o muro de Berlim foi destruído. Já caiu, sim. Sim, já caiu, exatamente. Ela gostava muito de como funcionava antes e tinha... achava que como funcionava o governo antes era como estava certo e... ela ia ter um choque se descobrisse como é que as coisas mudaram. E esse choque poderia ser perigoso para a vida dela. Por isso, o filho reconstruiu basicamente como reconstruiu tudo o que acontecia antes da queda do muro de Berlim, por exemplo, no quarto dela, e a informação que lhe dava para mentir e tentar fazer com que ela pensasse que nada se tinha passado. E é basicamente isso que acontece. Isso é o filme todo. E é basicamente isso. E ao longo do filme ela vai cada vez descobrindo certas partes e ele tenta inventar razões para certas coisas que não faziam sentido no governo antigo funcionarem agora, como as pessoas do West aparecerem e ele, na realidade, eles agora acham que o comunismo é que é fixe. E cena desse género. Como que nem o banner da Coca-Cola, naquela cena específica. Exato, é a Coca-Cola, ou então ele cria coisa de televisão falso para transmitir informação sim, como para se fosse pensar, não, está tudo bem. noticiário. Exato. Um noticiário falso. Noticiário falso. O gajo essencialmente faz reconstrução histórica dentro de reconstrução histórica. Questão histórica, exato. Isso Portanto, é a reconstrução histórica de uma Alemanha dentro ainda com o muro construído,
numa Alemanha em que o muro já tinha sido destruído há alguns anos. E isto Foi alguns anos, continua. não é? Alguns meses. Há anos não. Alguns meses. Não, mas isto. Não, porque isto continua até a mãe morrer. Spoilers. Mas, mas eu continuo a mentir à mãe até ela, infelizmente, ok. morrer Sim, no final do toda- filme. Já agora, antes do Nelson continuar, desculpa Nelson, em termos de spoilers, como eu estava aqui no início do vídeo, eu referi, lá escrito aqui, vai ter spoilers para tudo o que está escrito aqui, tudo o que nós vamos falar aqui, por isso, Não queres pôr uma coisa no início a dizer isso? não, já está no Neste início. caso, como eles têm que ouvir a Deal With It. Certo, há uma imagem, há uma listazinha com, Sim, sim, com com os tudo o que filmes. nós vamos falar. Exato. Que exato. vamos colocar para o facto, mas já viste, porque já está aí. Continuando, o que é que nós estamos a falar mesmo? Do Goodbye Lenin? Mas espera, porque a forma como. Ok, por exemplo, o que é que a reconstrução histórica está a fazer neste filme, certo? Tu consegues ver, por causa da reconstrução histórica, exatamente o impacto que teve a queda do Muro de Berlim. Sim. Exato. Exatamente, porque a vida a seguir à queda do Muro de Berlim era tão diferente que iria completamente destruir toda a percepção da realidade que a mãe dele tinha. Exatamente. Exato. E o Para aquelas facto pessoas. E pelo facto de como não é uma transição como os outros que estavam acordados viveram, como seria uma cena completamente direta, uma pessoa com umas crenças fortes no sistema em que vivia, de repente ser atirada numa cena que acha que não está certo, seria demais, digamos assim, para ela. Uhum. E é por aí. Sim, mas sobre o choque também poderia ter. Seria um choque porque seria direto, não seria, digamos, faseado, entre aspas. Não vou dizer que aquilo foi faseado, mas Sim, Pois sim, foi Mais Meu fazer evento- de um dia para o outro. sim. Assim. É, foi, sim. foi mais abrupto que o normal. Exato. O muro de repente caiu. E tudo mudou a partir daí, praticamente. Exato. Com cada vez mais coisas a irem para a Alemanha, como a Coca-Cola. Os deuses dos refrigerantes só para lá e quase que iam matando a mãe do rapaz. Coitado. Sim, mas eu acho bem interessante o modo como foi feito a reconstrução histórica. Bem diferente dos outros que nós vamos falar aqui. That's for sure. Mas enfim, já para continuar aqui, acho que já falamos tudo de necessário. Bora, É um bocado meta. Certo. bora então pro próximo. Porque o que eu acho que tem a ver muito mais com o Goodbye Lenin também, em termos de Alemanha e tudo mais. Por mais que seja, esse aqui é o Look Who's Back. Look Who's Back. Portanto, o filme é sobre. Portanto, a história do filme é que Hitler viaja para o futuro Ele não e ressuscita. está agora. Diz? Ele não ressuscita? É isso? Não, eu acho que Não, ele viaja para o não, futuro. ele viaja para o futuro. Pois. Até que no início do filme há tipo folhas queimadas e arbustos queimados à volta sim, dele. sim, como sim. se ele tivesse transportado. Aquilo É é um time tipo travel movie. Terminator, é tipo Terminator Teleporter. Time Travel, parece o Terminator É um Time Travel. filme em que Hitler está vivo. Eu acho que não deve estar à procura de muito realismo neste. Pois não. Claro. Mas ele está vivo na época, por isso. Terias a Sure. inspiração? Mas sim, se puder continuar, obrigado, Marco. Certo, peço desculpa, continue. Portanto, Hitler está vivo nos tempos modernos. E o filme é basicamente isso, explorando como a personagem de Hitler poderia reagir ao mundo moderno e vemos à medida que o filme vai avançando, vemos que a Alemanha e os alemães nem mudaram assim tanto e que no final do filme até nos dão uma ideia que o Hitler pode voltar a liderar a Alemanha outra vez e acontecer tudo de novo, como na Segunda Guerra Mundial. Mas pior, porque agora há mais armas. Mais velocidades. Curta dessa tua coisa no final. Há mais armas. Mais ou menos. O modo como é Mas feito aqui é interessante, actually, porque não é o modo mais normal de se fazer construção histórica, penso eu. Porque assim, Mas não é bem, é mais não é bem reconstrução. Não é bem reconstrução, é mais. É sim, porque tem um objeto lá que nem definimos lá no início, que é o Hitler. O Hitler é um objeto do passado. Sim, Sim. neste caso ele é o que representa o passado naquele filme e também acaba por o filme, através do Hitler,
revelar alguma da mentalidade que o povo alemão tinha naquela altura também. Exato. Ah, Em termos de jogos, isto seria tipo um remaster dos nazis, quase. Porque Hitler volta ao mundo moderno. O que acontece no filme é que Hitler é encontrado por um jornalista que tinha sido recentemente despedido. E o jornalista quis fazer um documentário com esse senhor porque pensava que era apenas um lunático que estava só a fazer de Hitler por graça. por E, graça. Não, foi toda a portanto, gente. fez um documentário. Diz, Marco? Eu disse que toda a gente pensou isso. Absolutamente Sim. toda a gente. Toda a gente pensa que ele é apenas um ator engraçado que está a fazer pouco do Hitler. E portanto, este jornalista e o Hitler vão andando para a Alemanha a falar com alemães e vemos que as opiniões dos alemães são bastante parecidas com as do Hitler, infelizmente. Já agora, não sei se já foi referido, mas a maioria das interações que o Hitler tem no filme com os alemães, sobre perguntar sobre a posição política deles, é real. Sim. Pode ter sido cherry-picked, isso pode ter sido, mas é real. quase estilo Com Borat. certeza. Alguma vez viram o Borat? Sim, é no estilo Borat. Sim. É mais ou menos isso. Portanto, o ator que faz de Hitler está mesmo a falar com aquelas pessoas e elas estão. Não há nenhum script, pelo que eu estou a ver. Eles simplesmente fazem a pergunta e veem o que é que as pessoas respondem. E infelizmente, as opiniões dos alemães não mudou a grande coisa. A maior parte deles estão descontentes Não, com. E isto, de certa maneira, também reflete muito o que está a acontecer agora pela Europa de partidos vamos dizer, de extrema-direita estão a subir muito em vários países, estão a ganhar muita atração em certos países e até já a ter grandes quantidades de deputados em parlamentos e acaba por ter o pessoal ver que aquelas mentalidades antigas mais extremistas estão a voltar, o que de certa maneira é bastante perigoso. Sim, e este filme veio a confirmar esse facto mesmo, porque a maior parte dos alemães estava descontente, entre aspas, com os imigrantes, a forma como que lhes tiravam os trabalhos, que iam para ali, que a Alemanha era dos alemães e de mais ninguém. Ideias um bocado perigosas, se calhar, até, se eles tivessem algum poder para fazer qualquer coisa sobre isso. Mas depois, mais tarde no filme, Hitler consegue um programa e consegue falar na televisão e uma data de influencers nas redes sociais, YouTubes, e todos estão a falar deste ator de Hitler e que a maior parte das pessoas estão a concordar com ele e que gostam dos discursos dele. E eventualmente fazem um filme do Hitler com o Hitler como ator Pois, e a direcionar o filme sobre o. É esquisito. sobre a ressurreição dele. Ele a voltar. Sim. Exato. É tipo. Eles contam a história de como o Hitler foi parar ao futuro. Eles estão a fazer o próprio filme dentro do filme. É um bocadinho esquisito, é um bocadinho meta. Um bocadinho. Filmception. Filmception. E no final o jornalista tenta matar o Hitler. Não consegue e é posto no manicômio. Por achar que. Por dizer que aquele é o verdadeiro Hitler e ninguém acreditar nele e pensa que é maluco. Pensam que é maluco. E é tudo. Hitler está na Alemanha e não vemos mais nada, simplesmente vemos que o Hitler estava a ser popular no final. Não sabemos o que é que aconteceu depois, Yep. felizmente. Nós temos uma direção bem óbvia para o que acontece. Ele toma poder novamente. É bem óbvio a direção Sim, que toma poder. é o mais no filme. provável. Mas novamente, a reconstrução aqui também é bem diferente do Goodbye Lenin, por exemplo, e de muitos outros. É tudo feito de uma maneira mais Porque diferente. no Goodbye Lenin nós estamos naquele tempo. O filme passa-se naquele tempo, o filme passa-se depois da queda da Muralha de Berlim e nós vemos, e isto é uma peça de reconstrução histórica direta, por assim Sim, dizer. é o que eu ia Estamos dizer, mesmo a ver. Mais ou menos, Mas porque também tem mas a parte da casa. Sim, Que sim. a do Lenin tem tipo basicamente duas reconstruções históricas a acontecer ao mesmo tempo. Este aqui é mais parecida com a segunda parte, mas mesmo assim tem umas coisas diferentes.
Eu ia Sim, dizer porque é uma reconstrução histórica agora. Nós estamos. Não, mas eu ia dizer que assim, a diferença principal é que a reconstrução histórica do Good Balanin é de uma certa forma, por um termo para ficar mais fácil de perceber, falsa, porque tudo aquilo é uma reconstrução, só que não é com nenhum objeto real em si. É real em termos de objetos, mas aquilo não está a acontecer. Agora o Hitler está de volta, aquilo é o Hitler, não é tipo um gajo que está a fingir ser, é o Hitler mesmo. É o Hitler, exato. Embora pensem que seja um gajo qualquer, mas é. Pois, porque é o Hitler. o contrário não faz sentido. É o facto de Yeah, não, quem- é o facto quem- daquilo. Diz. Quem é que haveria de acreditar que o Hitler conseguisse viajar para a Mano, o Hitler foi para o futuro. E ele está aqui Também por agora. aí, o facto de aquilo ser o Hitler, as pessoas não acreditarem e mesmo assim no final acabarem por seguir. Isso literalmente demonstra porque é que o Hitler foi o que foi naquela altura. Sim. Exato. O poder e a influência, com a capacidade de discurso que ele tinha na altura Não para importa puxar as pessoas. Não importa o que era o Hitler, o que importa era a mentalidade dele. Pode ser qualquer coisa. E um gajo fica a pensar se aqueles alemães no filme soubessem mesmo que aquele era o Hitler, Yeah, o que é que- iam estar por trás dele na mesma. Mesmo que soubessem que fosse mesmo o Hitler e não Will acreditassem que never fosse um ator qualquer, Yep. iam atrás dele na mesma. Não, eu acho que a cena que tens que pensar é mais assim: será que se eu não soubesse que ele foi o Hitler, será que eu seguia-o? Porque também é isso que ele via-se está que a havia apresentar, o muita filme. gente nas Eu não ruas. sou, não. Ok, Por mas exemplo, a se via ideia. no filme muita gente nas ruas que se sentiam insultadas por haver alguém a fazer-se passar de Hitler. Exato. Ah, sim. Por isso é. Sim, houve muitos problemas. Houve gente que achasse que ele era. Houve gente que achasse que o Hitler era ofensivo. Quem diria? por Quem afrontar. diria? Mas pronto, acho que pelo Closback também falamos bastante. Sim, acho que já arrumámos o assunto. Tá bom. Agora quero falar eu quero falar do Grove of the Fireflies. Ah, eu adoro. Porque este é o que dói mais daqui. Também Yeah. é a construção histórica, mas a mensagem também é super importante em termos de guerra e tudo mais. Mesmo que seja um bocado genérica, para a época não era tanto mais. Quer dizer, que ainda era mais, mesmo assim. Mas essencialmente, Grave of the Fireflies conta a história de dois irmãos no Japão, na Segunda Guerra Mundial, e eles a sofrerem as consequências terríveis da guerra que está a acontecer lá, com bombardeamentos todo dia, a morte dos pais, terem que ficar com os tios e depois terem que sair porque os tios não aguentavam mais ir lá. Bem, essa aí foi outra. Essa parte dos tios é mais complicado do que isso. I mean, por ser. kinda, Foram mas é eles que exatamente decidiram isso. sair, foi ele que decidiu sair porque não aguentava como a tia o tratava. Com muita Se pressão. Se ele tiver, mas acredito que se ele tiver, isso é outra coisa, isso é uma coisa no filme, literalmente isto é a minha opinião, ele ter saído da tia condenou-os. Com nojo, de certeza, sim. Mas, pessoalmente, eu penso que se eles mesmo não tivessem saído com a tia, da tia, a mim, eles não teriam tido um futuro muito diferente. Porque, Na altura não tinham lá grandes opções também. porque Então já morreu a tia tu vês que ela quer mandar ele para outro sítio e ela estava a fazer o maior possível para conseguir fazer aquilo. E naquela época eu não duvido que isso era possível. Mas pronto, isso também não é. Yeah. Mas enfim, esse é o filme. E o filme dói. O filme dói de se ver. Em termos de reconstrução histórica, eu já disse, é bem óbvio. O Japão, na Segunda Guerra, mostra muitos acontecimentos que aconteceram. Os bombardeamentos muitas vezes estão de acordo com o que aconteceram. Não é? E passa-se na época em si, então não há grandes dúvidas do porquê que isso é reconstrução histórica, mas Exato. E o facto também, apesar de ser animado, ainda é relativamente gráfico. a mim isso não impede nada. Sim. Exato, mas Isso não às impede vezes as nada. pessoas pensam, um filme animado. Essa mentalidade já é um bocado antiga, na minha opinião. Sim, Mas naquela época sim, porque naquela época isso penso eu que foi passado em cinemas fora do Japão. E nessa época a mentalidade das pessoas era filme animado, não deve ser nada mais. E viram aquilo e ficaram tipo, lá. Deceptivamente triste. Porque pela animação tu achas que é um filme lixo.
Digo eu. Eu, pelo menos, quando vejo a animação, penso que vai ser um filme bastante agradável até, mas depois, Depende muito da animação. começas a ver. Depende muito da animação. Esse desde o início tu consegues ver que. Sim. Pois. E Assim, até. desde o início, claro. Mas tipo, se vês tipo, a capa, uma cena assim. Não, por acaso eu ia Então, falar disso agora. A capa tipo. Isso só foi descoberto há uns tempos atrás. A capa do Girls of the Fireflies, que está aqui no ecrã agora. Se for dado um zoom específico nela, é possível ver lá acima os aviões a bombardearem. Que não são luzes dos. Não são tipo luzes, são tipo. São bombas mesmo a cair. E descobrirem isso só agora. E that's kinda terrifying. Oh my God. Easter eggs. That's a Mas, big ok, falando sobre a reconstrução histórica, eu quero dizer pelo menos uma coisa. Que é, nós conseguimos ver que está a funcionar bem a reconstrução histórica exatamente por uma coisa que todos temos dito sobre este filme, que é o facto de ser estupidamente triste. Ui. Porque só mais uma faceta do facto de ser triste é o facto daquilo ter sido real. Ou pelo menos ter menos sido a o- representação de uma pessoa ou de uma família daquela época. Sim, aqueles dois irmãos existiram várias vezes. Uhum. Existiram vários irmãos Esse é o assim ponto no de filme. Japão, Esse é o ponto de filme. naquela Sim. altura. Yeah, mano. É triste pensar que isto aconteceu a uma data de famílias. Portanto, primeiro os irmãos vão viver com a tia, que não os trata bem, dá-lhes menos de comer do que aos outros da família que estão mesmo a trabalhar e a estar na guerra. Eventualmente eles vão-se embora da tia para viver sozinhos. A irmã mais pequena morre de má nutrição, porque não tem de comer. E depois o rapaz descobre que o pai morreu na guerra, também, que o barco foi afundado e que o Japão perdeu. E vemos no início do filme que o rapaz morre no final numa estação de comboio. Junto com Só vários outros. entre, Entre outros também. entre vários outros rapazes da idade dele, mais velhos e mais pequenos. Pois. É bem poderosa a mensagem desse filme. E toda a gente já diz isso, que esse filme. O do estúdio Ghibli, que faz estes filmes de animação, esse é o que dói mais e toda a gente normalmente concorda com isso. Certamente. Mas pronto. Os funcionários que estavam na estação de comboios eles estavam tão normais a ver aquela cena toda dos vários corpos no chão, dos rapazes mortos. Já estavam Olha, habituados. mais um. Já estavam habituados. Este também caiu. Estão a cair que nem moscas, diz um deles. E, Ai, Uf, quando voltas a ver isso, essa parte dói mais. that's a big oof. é duro. Pois. Mas pronto, já a ser desse para não ficar com isso a doer mais. Bro, pô, É também. triste, vão ver. É triste, vão ver. Dói muito, mas vão ver. Agora, pô, também que também fala de guerra. Quer dizer, não de guerra, essencialmente, Sim. mas é de partes nucleares Sim. específicas. Não de bombas, mas nucleares. Tragédia. Uma Tra- tragédia. Tragédias, é. Chernobyl. Chernobyl, pronto, foi uma minissérie criada pela HBO que foi lançada em 2019 que relata os acontecimentos do acidente nuclear na central em Chernobyl em 1986. Quem não viu, recomendo vivamente. Muito bom. É absolutamente fenomenal. E basicamente relata de todos os pontos, vamos dizer, de vários olhares diferentes, como é que foi gerida a situação do desastre, tanto por parte dos olhos de civis, políticos, bombeiros, cientistas, como é que o governo tentou, de certa maneira, tentou ocultar ao mundo exterior que a central explodiu, a forma, a vida, vamos dizer, me falta a palavra, ingênua que a população tinha em relação ao que tinha acontecido e que morreram porque não tiveram informação. Uau, E também isso é duro. os bombeiros e principalmente os bombeiros que foram tentar apagar um reator nuclear e que morreram uma morte
horrorosa que E tu vês é filme? muito. Que vê-se tudo especificamente no episódio 3. Yep. Vê-se o horror que os bombeiros sofreram como ficam deformados e os efeitos da radiação no corpo humano quando é exposto a níveis altos de radiação, que foi o que lhes aconteceu. A quantidade de mortes, não só por parte da radiação em si, mas por opiniões políticas. Pois. Pois. Esta O que podia ter sido facilmente evitado foi uma data de coisas que correram mal ao mesmo tempo que depois resultou nisso. Isso aí é outra parte, claro que se vê que digamos que o que está relatado na série, né, foi uma forma de negligência. Claro que, na minha opinião, eu não sei se isso foi verdade, se essa negligência existiu mesmo. É assim que é retratada na série. Mas de facto choca muito. É uma reconstrução histórica bastante accurate, segundo a investigação que eles disseram que foi feita tanto a pessoas que viveram esse acontecimento, como a registros que existem. Certo? Até vamos falar de qualquer coisa disso mais Sim, tarde. sim. E pessoalmente temos o fator do personagem principal, o cientista, que ele é vamos dizer, o principal, o que lidera a investigação no terreno de o porquê do reator ter explodido. E de facto o começo da série é muito parecido, em certa maneira, ao começo do Grave of the Fireflies, pelo facto de que aquilo começa de certa maneira com o personagem a morrer. Ele sabe que está a morrer, ele sabe que vai morrer. Yeah. Começa muito, de uma forma muito parecida, e basicamente o resto da série é o desenvolvimento desde a explosão até essa primeira cena no primeiro episódio onde ele morre. E a partir daí encontra-se muitas pessoas que existiram, que estiveram envolvidas, Gorbachev, e como é que eles tentaram gerir a situação, uns de uma melhor maneira, outros de outra. Sim, todos os indivíduos que estão. E de facto é trágico, incluindo, por exemplo, o facto de eles abaterem tudo o que é animal naquela zona. Foi abatido: cães, gatos, vacas, veados, tudo foi abatido. Também Sim, houve pessoas que foram abatidas. Yep. E houve gente que ainda lá vive e que ainda está infectada, mas que são níveis de radiação inferiores, mas que estão infectadas com radiação. E é o facto também de não se saber ao certo quanta gente é que morreu. Claro que há os dados diretos das mortes diretas causadas, mas os dados finais causados por mortes de radiação futuras não se sabe o que leva. Sim, há mortes não contadas, né? Exato. Mortes não Eu contadas. diria que, em termos de como a série trata a reconstrução histórica, assemelha-se muito ao Grave of the Fireflies. Ou pelo menos até agora são os dois que têm mais semelhança. Yeah. Porque este trata mais situações diferentes de como as pessoas reagiram, enquanto que o primeiro está mais focado naquela família, certo? Que também no Grave of the Fireflies também vês outras pessoas, mas este aqui. Sim, mas no Grave of the Fireflies é mais grande- focado nos dois irmãos. Sim, Sim, a grande eu diferença é que, apesar do Grave of the Fireflies de falar daqueles dois irmãos, vamos dizer, aqueles dois irmãos em específico não existiram. Eles estão a dar um exemplo do que foi Sim, do que aconteceu no exatamente. geral. Enquanto aqui no Chernobyl, estas pessoas existiram na realidade, a maior parte delas, digamos assim, e E acho que isso, agora pronto. conseguimos mudar para o próximo tópico que faz sentido falarmos, que é o livro. Sim, Yeah, o mano, livro tipo, do tu Ross. falaste tanto aqui que eu nem tenho mais nada a adicionar, mano. Tu falaste tudo. Exato. Tenho só a dizer, pelo menos, até agora, Chernobyl é o que mais É mais accurate. o que mais se encaixa na definição de recriação histórica Sim, destes ele todos. queria mais. É Até agora, romantizado, mesmo. é romantizado um bocado, mas. Yeah. Sim, mas a reconstrução histórica mais
accurate. mais conformizado ao significado que dissemos logo no início. Exato. Até agora. Sim. É o que mais se encaixa nisso. Certo. Sim. Então, bora para o próximo. E aí também entra o que vou falar a seguir do livro do vosso Chernobyl, que Força. não é, vamos dizer, um livro no sentido convencional, onde tem uma história, mas sim foi um jornalista que foi entrevistar várias pessoas que viveram a explosão. Gente idosa, principalmente, que relatam as suas histórias do que foi estar naquela zona, não só perto de Chernobyl, mas também longe, até em Moscovo, como é que isso também afetou outras zonas Pois que da Rússia. Para ter um exemplo, vou Pois que citar. a explosão se notícia em vários sítios, Sim. não foi só mesmo em Chernobyl. Só para dar uma ideia, vou citar aqui uma quote de uma senhora e passo a citar. Oh, I don't even remember it. It was scary. They chased us out. The soldiers chased us. The big military machines rolled in. The all-terrain ones. One old man, he was just laying on the ground, dying. What was he going to do? Till he just get up, he was crying. He walked to the cemetery. I'll do it myself. Basicamente, isto aqui mostra que as pessoas não sabiam o que estava a acontecer, mas algumas sabiam que estava a morrer, inclusive este senhor idoso que sabia que estava a morrer e que literalmente ele foi andar para o cemitério para morrer. Certo. E Literalmente. disseram. Era como? Máquinas que. Military machines rolled in, all-terrain ones. Eles literalmente. Portanto, os tanques. Pronto, eram máquinas eram carros militares do terreno. Tanques ou carros militares? Ok, Exato, sim. não sabiam. Não sabiam Se que eram calhar sabiam, tanques. mas não sabiam que eram tanques, por exemplo. Pois. Foi foi uma ação militar muito agressiva e que as pessoas não estavam preparadas para isso. Com caraças. Comparando as vossas Chernobyl com a série de Chernobyl, há muita diferença das histórias que estão no livro Muito. com aquilo que conta na série. Há bastante, porque vamos dizer que apesar de estes relatos são verdade, né? Mas vamos dizer que eles não tiraram estes relatos e puseram-nos na série. Eles literalmente tiraram os dados que eram importantes da série para reconstruir em termos vamos dizer, do terror e de como é que, neste caso, o exército, vamos dizer, levou as pessoas para fora de onde elas viviam. Utilizou como inspiração, basicamente. Exato. Foi mais por aí, não houve aí uma. Sim. Não vou dizer que houve uma utilização direta dos dados do livro para a série. Exato. E o livro Não. Era só para. Se as histórias do livro. Se aquilo se compara bem com a série de Chernobyl. Sim, Tipo, não, na série compara-se, de Chernobyl. Ok. Compara-se. Acho que sim. Era Acho isso, que para se saber compara. se era o mesmo nível de terror. Se Chernobyl dava esse. Porque na série também mostram coisas em Moscovo, de pessoas a serem afetadas em Moscovo. Ok. Sim. É lixado. Mas. É, bem lixado. Morreram, Marco. Sim, mas eu queria dizer que a construção histórica a mais pura é do livro. Sim, De exato. todas, não é? São literalmente- Porque são é literalmente real. É real. São factos. Pois É o porque são as puro e pessoas que estiveram lá, né? São factos A puros e contar duros aquilo. Mas o do que retelling. aconteceu. Mas pronto, eu já não acho que tem mais nada para falar de Chernobyl. Tanto com a série, com o livro. Portanto, Já falámos bastante. Exato. Sim. Por acaso, agora Nosso que eu tema é estou a tão pensar, deprimente. agora que eu estou a pensar, tipo, isso que eu vou falar agora acho que ficaria melhor com o segue do Grave of the Fireflies. Que eu estou a pensar aqui a falar o Sarajevo, porque o Sarajevo também é guerra. Mas Ah, pensaste não. bem, a Terra também está mais. É uma reconstrução mais exata. É também mais realidade do que ficção. Ou mais parecido com o Chernobyl. Pois. Porque o Sarajevo, tipo, o Girl of the Fireflies, por exemplo, ele utiliza dois personagens para contar o que aconteceu com várias pessoas. Mas não, o Sarajevo utiliza personagens que existem, acho que ainda hoje até. Existem mesmo na vida real. Sim, Uau. utilizam no filme. Então, novamente, é um bocado romantizado que nem Chernobyl, mas
existiram, estavam lá. Sim, eles têm que fazer uma história, né? Pois. Tem que ser interessante. Tem que ser interessante. Mas, Eles têm que tentar. pois. Mas enfim, a Sarajevo, né? Ele conta essencialmente a história de um jornalista que está a trabalhar na Bósnia, na cidade de Sarajevo, e está a ver lá, né, na época que estava a acontecer a guerra, e ele vê as atrocidades diárias que acontecem lá. E o filme até começa com umas senhoras lá no cabeleireiro, penso eu, e saem e uma delas leva um tiro. E o filme está todo feliz até ela levar um tiro e toda a gente começar a correr. Para dar esse. Em inglês o termo é whiplash direto da guerra que está a acontecer, e já dar um shift para o que está a acontecer. É bem. O filme ele tem essa romantização, mais tipo, a maioria do que acontece nele segue a realidade. Sim, uma espécie de volta à realidade quando leva o tiro. Sim. Não, está tudo feliz. Ok. Calma, Guerra. calma lá. Calma lá. E já volta. Parece que é um filme sobre guerra, calma lá. Mas enfim, e depois o jornalista, a história do jornalista, ele adotando uma rapariga e depois levando ela de volta pro Reino Unido, que é onde ele vive, e ela está viva até hoje. E depois a mãe dela tenta contactar ela, e ela sabe que é uma mãe terrível, e não só mostra o estado de como as mães abandonam as crianças em orfanatos e tudo mais, como o que a guerra faz com tudo isso, com as crianças e com toda a gente. E novamente, é um bocado romantizado para tentar mostrar essa mensagem, mas também, novamente, é bem accurate e é real. E também é baseado num livro, actually. É baseado num livro. De Sarajevo? Também? Baseado num livro. Ok. Eu não tenho mais muito o que falar sobre isso. É uma coisa bem genérica de reconstrução histórica. É um exemplo. Maior parte, porque agora a maior parte dos filmes que estamos a falar já falámos nos filmes anteriores. Exatamente. Tem muitas semelhanças em vários aspectos. Tipo, o Grave of Fireflies e Chernobyl, basicamente, juntos, está isto. Sim. Mas então se isso está. Se isso está tipo. Bué. Tipo, tá tudo a mesma coisa, então bora para um que é mais diferente, que é o Yojimbo. Porque o Yojimbo é bem diferente. Bora. Sim, é Portanto, Porque portanto... não é, fala. Continua. Não, fala. Tu vais apresentar. Eu já comecei a falar tipo do Yojimbo. Já vais começar. Já ia mandar ok. para frente aquilo tudo. E Agora. Portanto, o Usagi Yojimbo é uma série de bandas desenhada sobre um coelho do mesmo nome, samurai. E estas BDs retratam a história do Japão, mas por animais, em vez de pessoas a sério. Portanto, é um bocadinho mais divertido para as crianças, imagino. Também tem violência nas BDs, um bocado gráfica. Não mostra muito sangue, mas nota personagens a limpar sangue de espadas, mas não mostra nada demasiado gráfico. Que crianças... Desculpa interromper, mas tipo, o que eu ia dizer é que é um whiplash também, porque mostra coisas bem gráficas, mas a forma como as personagens morrem é bem clássico de BDs, sabes? Sim. Aqueles plif, plof, pá, bum, aquelas Por onomatopeias. exemplo, como nas Tartarugas Ninja, o Leonardo usa espadas, Exato. mas nunca vê sangue. Nunca. Exato. Aqui há a diferença que tu vês sangue. Nunca. Aqui vê-se sangue, sim. Mas não é nada demais, sinceramente. Não. Se estivesse a contar mesmo a sério com as pessoas a sério, a matarem-se umas às outras, seria um bocadinho pior. Mas como é animais... É um coelhinho fofinho a matar pessoas. Como é um coelhinho fofinho a matar outros animais fofinhos. Não faz impacto não tem tão tanto grande. mal. Exato, não faz um impacto tão grande. É como um filtro, vamos dizer Há assim. um filtro. Por Um acaso filtro não de é. fofura. Filtro de fofura. É o que eu Exato. São animais do Japão antigo a beberem sake e matarem pessoas e falarem sobre a honra dos samurais. Exato. Portanto, a BD retrata esta história do Japão antigo, a história dos samurais, os seus ideais, aquilo que eles idolizavam, aquilo que eles faziam todos os dias para
para se melhorarem a si próprios, estudar a mente, estudar arte, música, literatura e também a espada, como qualquer samurai deve fazer. Mas sim, as BDs exploram a história do Japão antigo com este coelho, Usagi Yojimbo, que é um bocadinho mais simpático para leitores mais pequenos acompanharem e serem mais educados sobre história, de uma maneira mais divertida e não tão gráfica como a porra do Grave of the Fireflies. Isso quebra um coração de um gajo. O Grave da Firefly. O Game of Thrones é muito pesado. Nem tem comparação, actually. Mas, Não tem. mas o Este é divertido. este é mais divertido, sim, mas o que eu acho interessante é que ele. Aquele tipo. Mesmo com. A construção histórica é feita de uma forma diferente porque. Não tem humanos. Não tem. Ele não está tipo. Não tem. Ele está tipo. É o que nem tu falas. Está a usar um filtro para representar os objetos do Japão antigo. Na era dos shogunatos e tudo isso. E eu acho isso interessante porque eles fazem isso bem. Eles fazem isso muito bem. Mas fazem. Tanto Isso bem. a reconstrução histórica, tipo, o modo como eles reconstroem certas cenas do passado é um dos focos da BD, actually. Sim. E Os costumes. É mais por aí, os costumes. os costumes, até às vezes, Os costumes, a situações. estética, exceto o facto de eles serem animais. Sim, e até às vezes também é partes de Os padrões de fala também. padrões de fala, exatamente, mas também acontecimentos que, tipo, aconteceram de verdade. Tipo, não exatamente aquele jeito, mas, tipo, Sim. é essencialmente igual. E esse é um dos focos. Continua a ser uma recriação histórica. Claro que sim, porque são animais, pá, não são humanos. Mas mais divertida, mais leve. Exato. Para se educar bem leitores de várias idades, digamos assim. Mas ainda assim é um bocado violento, então não recomendaria, tipo, para crianças. E eu não era bem. Não. Tem que saber ler, né, Marco? Para jovens. Pô, claro, mano. Para jovens. Para malta jovem. É mesmo. Sim, malta jovem. Para malta jovens. Isto não fala dessa maneira, malta jovem. Mas sim, Teens. é bem interessante. Hashtag teens. Hashtag things. Mas é interessante porque, se eu não me engano, isso continua até hoje. O Usagi Yojimbo ainda não acabou. Isso tem até hoje. Eu não li tudo, honestamente, porque é muita coisa. É muita É como coisa. One Piece. É pior, actually. É pior. É pior, acho que tem mais. Eu não vi exatamente, eu não comparei exatamente porque o One Piece acho que tem tipo 993 capítulos, algo assim até agora. Oh, meu Deus. Sim, Yeah. e o anime tem bem mais, tem tipo. Não, o anime tem 930 episódios. Mas é 20 minutos por episódio, nós vamos falar de Não capítulos. divaguem muito. Não divaguem muito. Pois, Recriação pois. histórica. Mas é One só. Piece não é recriação histórica. Não é. Kinda pode ser, mas whatever, não importa. Automarco. É só para tipo situar a situação de quão longo o Usagi Yojimbo é, porque isso está até hoje. Mas sim, é bem interessante. Por acaso o modo como eles reconstroem até me lembra de Sekiro. Acho que ninguém aqui jogou, mas. A história é. Joguei um bocadinho numa convenção, mas não peguei mais do que isso, infelizmente. Sim, porque tipo, o modo como ele. Em termos dos costumes, sabe? Sim. Não de utilizarem animais, porque Sekiro não utiliza animais, mas eles falam das lendas e eles mostram, mas eu acho bem parecido o modo como eles utilizam e eu curto isso, eu curto o modo como eles de reconstrução japonesa dessa forma. Talvez porque eu seja um weeb, né? Mas pronto. Bem, eu não queria dizer nada, mas. Às vezes eu tenho que dizer, né? É, tem que ser. Não tem mal, Marco. É só uma pena. Pois, eu estava a esperar o segue, não tem mal e vem depois. Eu estou contigo. Yeah, everybody is actually. Mas pronto, Yojimbo, I think that's it. Sim. Agora o Daniel, tu não querias falar daquilo do Freaks and Geeks que Sim. estás Então, bué O fixado nisso. Freaks and Geeks é uma série que tem 18 episódios e está completamente no YouTube e trata basicamente a adolescência nos anos 80. É sobre. Tem basicamente dois grupos, os Freaks e os Geeks. Uau, é o nome! Sério, já. Disseste o nome da série.
Por mais estranho que possa parecer, tem 2 No grupos. credit. Um, E então, tem a Lindsay, que é basicamente, pode ser considerada a personagem principal, que era uma rapariga completamente assim certinha e que tinha super boas notas, mas começou a sua fase rebelde e começou a andar com os Freaks, que são um grupo de pessoas que. Os cool kids. Os Cool Kids, Bad Boys. Yeah. que fazem sempre sarilhos e a fumar e a fazer uma de porcaria. E basicamente toda a gente está a ir contra a decisão de Lindsay. E conta também a história do Sam, que faz parte do grupo dos geeks, que são. Percebe-se que são os geeks. Basicamente, os nerds são aquelas pessoas que sofrem bullying, são assim basicamente a ideia do que é que um geek é, assim, uma pessoa fraca, assim, pessoas fracas e nerds que não conseguem. Fraco, miúdos que nerd, vão- skinny as aqueles miúdos que fuck com óculos lá e dentes assim. Exatamente. E Aqueles os miúdos que que não vão- conseguem defender a si próprios e isso tudo. Juntam-se ao sábado para ir jogar D&D na casa do amigo. Yeah. Usam óculos, são baixos, fracos, Essa whips. Oh, pera aí. Mano, isso nem existe na época. Tanto que não tem ainda ninguém lá. Cara. Então, silence. Whips são a raça superior. Espera, raça. Sure. Raça de. Sure, Marco. Continua a dizer. Vá, continua. Como reconstrução histórica, eu acho que este aqui faz o. É um bocado. Eu acho que ele tem menos reconstrução histórica que os outros. É mais romantizado, I guess. Porque. Eu acho que em termos do que representa em termos de representação histórica é muito parecido com o Grave of Fireflies pelo facto de são personagens fictícias num período do tempo real. Sim, é, eles isto é mostram mais que É mais por aí. que aquele grupo de pessoas isto- é. É basicamente como é que a adolescência funcionava naquela altura, o que é que as pessoas mais ou menos estavam a passar, o que é que elas. qual é que É são as mais uma ideias. é mais uma recriação do tempo do que Yeah. de um evento, por assim dizer. Exatamente, sim. Não é nada que possas dizer, chegas lá e digas, este evento que passou-se nesta data está-se a retratar aqui, é mais. Eles estão a ir para a escola, eu lembro-me quando fazia isto, cenas assim. É aquela época dos anos 80. Que High também é school, construção I think, histórica. 80s. Também é claro. construção histórica. Não tem nada a dizer que não é. Porque tipo, aconteceu no tempo. Não precisa ser um evento, pode ser um tempo todo. Sim. Sim, isso é uma outra coisa de recriação histórica. Não precisa de ser mesmo um evento. Pode ser apenas um filme sobre dinossauros, pode ser considerado construção histórica. Pois For pode. factualmente Eles existiram? certo. Sim. Podem inventar dinossauros sem pelo. Jurassic Park. Mas pronto. Mas continuando. Freaks and Geeks. Daniel. O que é que acontece? O que é que acontece? Como é que é a história? Então, Mas um bocadinho mais de detalhe. posso dizer que ao longo da história há uma certa ligação entre os dois grupos e que os dois grupos começam a perceber que na realidade há mais coisas em comum do que estavam à espera. No final acaba com um dos freaks, o mais freak, I guess, o que é considerado o mais cool, o chefe do grupo, que vai à casa do Sam e dos amigos dele e começam a jogar D&D, uma coisa que é obviamente Nice. considerada uma cena nerd. E ele gosta, ele está lá e está completamente envolvido naquele grupo e parece que não está num sítio completamente estranho. O que é interessante ver essa dinâmica de os dois grupos basicamente a colidirem. É isso. A Lindsay funciona como essa ligação, neste caso. Yep. Eu curto Sim. isso. Para mostrar que tipo. Eles não eram muito diferentes, no fim das contas. Não. É só mais preconceito, sendo assim. Isso é uma É coisa muito interessante sobre a reconstrução histórica. É mostrar este preconceito e estas coisas dos grupos que existiam e que existem. Pois, porque ser um nerd naquela altura não era a última coisa que um gajo queria ser. Naquela altura. Não era visto como fixe. Não era visto como. Uou! Eia, vai jogar D&D o fim de semana inteiro. Eia, deve ser o tipo mais fixe da escola. Mas outra coisa interessante é que
apesar de dizer que eles são os cool kids, na realidade os freaks também, pela maior parte das pessoas, também são considerados outcasts. Não são, assim, os populares, aqueles que toda a gente gosta, são mais uns e dentro do seu próprio grupo, assim, são os rebeldes, mas na realidade a maior parte das pessoas também não acha que eles são, assim, fixe. Yeah. Os dois grupos basicamente têm essa igualdade de serem outcasts. Eles são quase como bullies, às vezes. Essencialmente. Em algumas coisas que eles fazem. Por exemplo, quando foram no Halloween destruir as decorações das casas das pessoas. Só porque sim. Sim, isso Isso não é uma coisa. Eu diria que eles são bullies, actually. Tipo, mas pronto. Pelo menos eles têm algo em comum. É o que eu ia dizer. Exato. Portanto, nós conseguimos ver que mesmo esses dois grupos tão diferentes, um geek que era a coisa menos fixe e que ninguém queria ser naquela altura, e os freaks que não eram tão maus como ser um geek, mas continuavam a ser mal vistos, tanto pela comunidade da escola como Sim. pela sociedade em A si. diferença é que a malta tinha era mais tipo medo deles, quer dizer. Mas o que é em comum é que nem um nem outro é muito aceito pela sociedade. Não, sim, eu não estava a dizer o que geral. era comum, só estava a dizer no caso dos freaks. Sim. Pois, mas é isso. Mas também É via-se giro. que alguns deles também não eram assim tão diferentes. Não, a cena é essa. A cena é essa, é que Sim. mesmo tendo-os Havia, tipo, se calhar cada um tinha a sua, vamos dizer, não vou dizer o seu hobby, mas a sua coisa que adorava mais. Por exemplo, o Nick adorava, tipo, queria ser bateria e adorava Led Zeppelin, tipo, era a paixão dele. E pronto, é aquela cena dele. é a sua identidade, quase. Exato, Porque, no fim de contas, por mais diferentes que somos todos humanos. Sim. E é isso. Damn, bro, that's Somos deep. todos mix. Somos todos mix. Yeah. E mesmo esses grupos tão diferentes estão sempre ligados por alguma coisa. Neste caso era mesmo a Lindsay, que os ligava de uma maneira mais direta, mas ambos os grupos eram não aceitos pela sociedade, não eram bem vistos por todos os outros alunos da escola, portanto só o ter isso em comum foi o suficiente para se encontrarem, serem mais ligados e serem mais amigos uns com os outros. A pena é não termos conseguido ver como é que isso ia funcionar no resto da série, porque ela acabou. Pois. Porque foi cancelada. Isso foi super não estranho continuou. também, não era bem famoso na época. Isso era Pois, estranho, é estranho. Weird. Cheio de atores É famosos esquisito. também. Sad life. Sad life, indeed. Sad life? Hashtag sad life. Que a série é interessante, mas Sim. não continuar. Tem malta que é tipo, não sabe porque até hoje. Não sabe porque até hoje, ponto. Não mais quer dizer. Não. Isso é estranho. E pronto. Mas pronto. Os Freaks and Geeks. Yeah. Acho que não tem mais nada para falar do Freaks and Geeks. Já vamos Não. bastante. Mas pronto, então vamos acabar por aqui. Já bem não temos muito Exato. tempo. Vamos. Espero que tenham gostado. Alguém aqui quer dar um fade out interessante? Alguma coisa para falar? Poética? Eu espero ter gostado disto. Uma coisa poética. Uma coisa poética. Vá, Daniel, tu és o deus disso. Vá. É tudo aconselhado à leitura e ao visionamento, mas de preferência ao Chernobyl, visto que é uma minissérie. É uma minissérie. São 5 episódios. Gasto de dar show em Chernobyl. São 5 horas da vossa vida. Eu recomendaria Grave of the Fireflies, porque não vou sofrer sozinho, portanto é melhor que vejam. Chernobyl e Freaks and Geeks, que são séries pequenas, dá para ver rápido e são bastante bons. Yep. De resto, Voz of Chernobyl, se querem ter o coração partido e verem o quão mau algumas destas tragédias podem acontecer na realidade. Então recomendo assiduamente. O meu preferido foi mesmo Freaks and Geeks, só porque era o que mais se conectava comigo, se calhar. Também é o mais recente. Estás a tentar dizer que és um geek?
também é uma reconstrução mais recente, portanto, eu acho é coisas que eu mais familiares para mim. Curto comigo, ele ignorou Sim, vai, mas a jogar D&D. Fuck you. Vai-te lixar. Daniel falou, ele é É um um geek, bom ele jogo. ignorou, mano. É um bom jogo, ninguém tá falando que não é. Não, que não. É um grande jogo, actually. Uhum. Mas pronto, também diria Girl of the Fireflies. Eu acho que é o que mais dói. É aquele tipo de coisa que, tipo, tu não vais se divertir a ver isso, mas, tipo, vais amar. Mas quando acabas, Mas sabes? o Chernobyl, na minha opinião, é o mais impressionante visualmente em termos dos efeitos de como é que eles conseguiram, Pois. principalmente a parte da radiação, do efeito da radiação. Também é mais novo, não é? Também é bem mais novo. Dói fisicamente. Eu ouvi dizer que as pessoas morreram mesmo. Tipo, no final da série há tipo 2 horas de nomes a passar em memória. Oh. Action? Yeah. Nossa. Nelson. Não, estou a brincar, eu sei que é uma tragédia. Nelson. Eu sei que é uma tragédia, deslarga-me. No fim deste podcast, a única pessoa que morreu foi o Nelson. Não sei. Exatamente. I'm dead. Ninguém aqui foi. Tragédia. Ninguém aqui Em memória, sem em ser o memória de Nelson. Nelson Minheiro. É a memória. É mesmo. Rip. Nelson. Ele era o melhor de nós. Não era. Mas tudo bem. Claro. Era um pequeno homem. Muito triste. Pequeno. És mais pequeno que eu, está calado. Mano, isso é relevante a conversa de agora. Daniel, Isso é relevante. Daniel, faz a tua recomendação. Let's go, vá. Isto aqui não se fala mais. Foi roubada pelo Nelson. Porque eu ia dizer Freaks and Geeks. Que foi. Não sei, pelo menos foi o que eu gostei mais de ver. Foi o que ao ver senti mais também. Que percebi o que é que estava. Nelson, tu roubaste mesmo o que eu ia dizer, pá. É O que eu ia relatable, dizer também é que eu relatable. fazia mais sentido. Peço desculpa se gostas das mesmas coisas que tu, Daniel. Vamos ser amigos. E também o Grave of Firefly são os dois que eu diria. Yep. Porque tu és um whip, igual a mim. Enfim. Sim. Uau. Mano, we all are. Não nos includas contigo. Aaron Tweel. Mas enfim, Fui eu. eu acho que foi interessante discutir exatamente em termos de construção histórica que cada filme fez, porque muitos deles fazem de uma forma diferente dos outros. Não há nada do que nós falamos tem uma reconstrução histórica igual a outra coisa. Sim, eu acho que essa variação, isso obviamente, na minha opinião, não vou falar nada concreto em termos de construção histórica, é isso. Na minha opinião, essa variedade em termos de como é representado, em termos de objetivos, eu acho que é o que faz isso ser tão interessante. Sim. Em termos de reconstruir a história. Porque tu ires a ler um livro ou alguma coisa assim que relata completamente de forma objetiva o que aconteceu na história é feito sem emoção. Exatamente. Eu consigo perceber uma coisa que é a reconstrução histórica, quando feita pelo menos num filme assim mais dramático ou uma coisa ou desse género, aumenta imenso o quão dramático é que o filme é. Exato. E novamente, isso na nossa opinião. E aumenta o investimento das pessoas que estão a ver em certas personagens. Exatamente. No acontecimento em si. Sim, por experiência. Mas consegues sentir a emoção do vosso Chernobyl também? E eles dizem os factos como aconteceram, porque são as pessoas que viveram aquela altura, aquela explosão, que estão a dizer o que está no livro. Sim. E mesmo assim tu consegues sentir essa emoção, não é mais difícil. Mas o que eu quis queres dizer, Nelson, era uma coisa mais tipo relatar os factos em termos abrangentes, como num livro de história tipo mesmo, sabe? Certo. Não, Já percebi. porque o que o vosso Chernobyl faz, ele evoca a emoção com pessoas reais, ele evoca, mas ele não reconstrói de forma exata o que aconteceu em Chernobyl. Certo. É tipo, estás a recitar histórica de modo seco. Exato, É isso que estás a dizer. Sim, é essencialmente isso que eu estou a dizer. Novamente, isso é completamente desconectado com o fato do que é a reconstrução histórica, só nossa opinião final nisso tudo para respirar um bocado e para mostrar exatamente como é que nós sentimos sobre isso, mas em termos de reconstruir a história, acho que todos esses filmes fazem um bom trabalho. Acho que nós falamos bem deles. Sim. Não filmes só, mídia no geral. Acho que fazem um bom trabalho. Mas Pelo menos os que nós falamos. Todos os outros de que nós não falamos são uma porcaria. Sim, não vejam. Pois, os que falamos aqui são os únicos bons, o resto não presta, não vejam. That's it.
Exato. Obviamente uma piada. Eu acho que é melhor acabarmos antes que vocês digam uma coisa ainda pior. Pois, Yeah. pois, talvez. Fuck, quem me dera que o Lucas Beck fosse real. Bem, eu adorei falar com vocês. É lá, ok, hora de Foi uma cortar esta conversa parte. agradável. Foi uma conversa agradável. Adorei falar com vocês. Espero fazer outra vez, ou não, isto com vocês. Gostei do Claro. no final. Mas pronto, vá. Ok, então, não tem mais nada para falar? Podemos acabar isso? Não, acho que sim. Vamos acabar. Ok, então, novamente, eu sou o Marco Domingos. Nossa mulher. Daniel. Rapazes, Miguel Faciana. E este aqui foi o podcast da Kosher Room Reconstrução Histórica. Muito obrigado por ouvirem. E Boa noite. Boa noite. olá, Vá. beijinhos.